Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo vou responder refutar cada um dos 11 alegados pontos aqui, certo? Ou 11 alegadas provas lógicas, certo? Do Edson Toshio, certo? Que se chama o vídeo dele aqui, né? 11 provas de que não há Deus algum, ou 11 provas de que, né, de Edson Toshio, porque, né, Deus não existe, né? De que Deus não existe. Então, pessoal, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então vamos ver aí o que ele diz, né? As alegações dele aí, né? Vamos ver aí. E nem é. E vou usar a lógica para você. Nesse vídeo aqui eu vou te provar que Deus não existe e nem é. E vou usar a lógica para você entender que todos os atributos, as características que dão a Deus, como ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, ele é imaterial, ele é atemporal, é não espacial, ele não muda, é imutável, ele é transcendente. Todas estas coisas não suportam qualquer parte da lógica. Todas elas se contradizem, provando assim que é impossível que exista esse Deus que o ser humano criou. É óbvio que existem várias outras formas de provar que Deus não existe, através da própria Bíblia, que eu mostro aqui, né, as incoerências, contradições, os diversos erros, provando que ela não é a palavra de Deus e tudo mais. E também, obviamente, através da própria vivência. Só você colocar em prática o que está escrito aí, ou que qualquer outra religião te diz para praticar, pratique. Você vai ver que não acontece. Pois é, não vai acontecer mesmo. Coloca debaixo de um escrutínio, debaixo de uma análise bem feita, pode ter certeza, nenhum tipo de religião Então esse Edson Toshio aqui é mais um palpiteiro de YouTube, certo, pessoal? Como já falamos, que vem mais esse festival de pseudagem. Dessa feita, para iludir os incautos, vem com 11 provas lógicas de que Deus não existe, alegadamente, né? Pessoal, desde já recomendo aqui para vocês o livro Respostas aos Céticos, tá? O link está aqui na descrição. Comprem pelo meu link, que assim vocês apoiam o meu canal, tá bom? E eu trago mais conteúdo aí, certo? O engraçado é o sujeito tentar usar lógica para refutar a existência de Deus, sendo que a lógica só pode existir no universo criado por Deus, e a lógica não pode vir da não lógica. Ou seja, o sujeito usa benefício do teísmo para alegar contra. As leis da lógica são contingentes a Deus. Elas são reflexo da maneira como Deus pensa. Portanto, elas não podem existir sem ele. Assim como seu reflexo em um espelho não pode existir sem você. Como Deus é um ser pensante e sempre existiu, as leis da lógica sempre refletiram seu pensamento. Então, pessoal, a primeira alegação dele aqui, certo, é da onisciência, onipotência e imutabilidade. Ele fala aqui, né? Se Deus sabe o futuro e não pode mudar, é imutável, então ele não é onipotente, tá? Se pode mudar, não é imutável, contradição. Ó, pessoal, esse é um clássico mal entendido sobre o que significa onipotência. Imagina o seguinte, eu te pergunto, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar? Se você diz sim, então há algo que ele não pode fazer, quer dizer, levantar a pedra, né? Se diz não, então ele não pode criar a pedra. Parece um paradoxo, não é? Mas a resposta é simples. Deus não faz coisas logicamente impossíveis, como o círculo quadrado. Da mesma forma, mudar o futuro que ele já conhece é uma contradição lógica. Não é falta de poder, é que a ideia em si não faz sentido, tá? Sobre a imutabilidade, tá? Deus não é um Deus grego que muda de humor. Ele é estável em seu caráter. Malaquias 3,6. Mas isso não impede de agir no tempo. Por exemplo, quando Jesus chorou por Lázaro, ele não mudou de ideia. Ele estava agindo dentro de um plano maior, que sempre incluiu a ressurreição. Essa compreensão parte de uma compreensão incompleta dos atributos divinos, como é bem comum aqui do Edson Toshio, né? Ele faz confusão em tudo, né? A onisciência de Deus não implica em determinismo. A teologia cristã, especialmente na tradição molinista, propõe que Deus conhece todas as possíveis escolhas livres das criaturas, ciência média, sem determinar tais escolhas. Tá bom? Então, agora o segundo problema aqui que ele fala, é o problema do mal. Ele alega que Deus é bom, mas onipotente. Mal não deveria existir.
mas o mal existe, logo Deus não existe. Essa é a objeção mais dolorosa e justa, né? Quem já perdeu alguém para o câncer ou viu uma criança sofrer, sabe que o mal parece incompatível com um Deus amoroso. Mas vamos pensar juntos. O que é mal moral, certo? É guerras, crueldade. Se Deus nos deu livre-arbítrio de verdade, então Ele permite que façamos escolhas ruins, porque amor exige liberdade. O mundo sem Hitler também seria um mundo sem Madre Teresa. Você prefere um mundo de robôs programados? Agora, o que é mal natural? São terremotos, doenças. Aqui é mais complexo, mas a ciência mostra que as leis naturais estáveis, como gravidade, permitem a vida. Um terremoto é ruim para nós, mas sem placas tectônicas não teríamos oceanos ou clima estável. E tem a perspectiva escatológica, né? O cristianismo não vê o sofrimento atual como estado final, mas promete uma redenção futura onde Deus enxugará toda a lágrima. Tá certo, pessoal? Então prestem atenção aqui, tá bom? Depois ele fala aqui sobre o livre-arbítrio e predestinação, tá? Se Deus já sabe quem será salvo, então não temos liberdade. E se temos liberdade, ele não sabe o futuro. Essa alegação confunde saber com determinar. Saber que algo vai acontecer não significa causá-lo. Por exemplo simples. Se eu sei que meu amigo vai comer pizza toda sexta-feira porque ele sempre faz isso não quer dizer que eu tirei a liberdade dele. Deus, fora do tempo, contempla todo o tempo de uma vez. Ele vê o futuro como presente. O fato dele saber que vamos escolher não significa que ele nos forçou a escolher. Certo? Então esse é um daqueles debates que já encheu livros, né? Então já afastou muita gente da fé. Mas por quê? Por desentendimento. Já falamos aqui, tá bom? Predestinação na Bíblia, lá o Efésios 1, é sobre propósito, não controle rígido. Tipo um pai que planeja a faculdade do filho, mas deixa ele escolher o curso. Esse aparente paradoxo tem sido debatido por séculos na teologia cristã. A posição reformada, calvinista e arminiana oferecem perspectivas diferentes, mas ambas mantêm elementos de soberania divina e responsabilidade humana. A chave está em entender que o conhecimento prévio de Deus não causa os eventos, assim como saber que o sol nascerá amanhã não causa o nascer do sol. A predestinação bíblica, em Romanos 8, 29 e 30, opera em conjunto com a liberdade humana. Deus age de maneira transcendente, ordenando sua vontade soberana com nossas escolhas livres. Tá bom, pessoal? Aí vem a quarta prova dele lá, né? Que é: Deus perfeito não precisaria criar o universo. Logo, ele não é perfeito ou não criou nada. Aqui tem uma confusão entre necessidade e generosidade. Pensa no artista. Beethoven não precisava compor a 9ª Sinfonia. Ele já era genial, mas ele a criou por amor à música. Deus é assim. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já era uma comunidade de amor perfeito. Criar o universo foi um ato de graça, não de carência. Como diz C.S. Lewis, Deus não nos fez por falta, mas por transbordamento. Essa objeção pressupõe que toda ação deve brotar de alguma carência, o que é uma visão limitada da motivação. A criação pode ser entendida como um ato de amor superabundante, que a Trindade, em sua perfeita comunhão, quis entender esse amor, uma expressão de glória divina, não no sentido de egoísmo, mas de compartilhar sua bondade, e um ato de generosidade pura, sem necessidade. Então, Edson Toshio aqui, como é de costume desses palpiteiros do YouTube, faz uma confusão lascada, né, pessoal? E tenta aí ludibriar os seus inscritos, né, os seus seguidores. Certo, pessoal? Aí vem a quinta, né? Se Deus é perfeito, por que criou um mundo cheio de defeitos? Bom, primeiro, o que seria um mundo perfeito? Sem desafios, sem crescimento, um paraíso artificial, onde ninguém precisa lutar por nada? Até nós humanos sabemos que o caráter se forma na adversidade. Segundo, a Bíblia diz que o mundo geme, Romanos 8, 22, por causa do pecado, mas também aponta para uma redenção futura. A história não acabou. Se um médico diagnostica um câncer, você não diz, então ele não existe. Você espera o tratamento, tá? Então é preciso entender tudo isso, pessoal. A sexta, Deus não pode ser imutável e amoroso ao mesmo tempo, porque amor exige resposta emocional. É impressionante, pessoal, o simplismo
desse pessoal, é a superficialidade, né? Desse pessoal aí, ateísta de YouTube, né? Aqui o problema é pensar que imutável é igual robô sem sentimentos. Na verdade, a imutabilidade de Deus diz respeito ao seu caráter. Ele sempre é justo, sempre amoroso e sempre fiel. Mas ele reage a nós. Quando o filho pródigo volta, o pai corre. Lucas 15. Deus não é um Deus estoico, ele se alegra, se entristece. Efésios 4:30. A diferença é que suas emoções são perfeitas, não estáveis como as nossas. Tá bom, pessoal? A sétima, se Deus está fora do espaço-tempo transcendente, como pode estar em todo lugar onipresente? Ótima pergunta. É como perguntar, como a mente humana imaterial pode interagir com o cérebro material? A ciência ainda não sabe, mas ninguém nega que isso acontece. Deus é transcendente, não está limitado pelo universo, mas também imanente, age dentro dele. Tipo um autor que está fora do seu livro, mas pode influenciar a história. A Bíblia mostra isso. O céu é meu trono e a terra o estrado de meus pés. Isaías 66:1. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso e muito mais vocês podem ver no artigo do blog, tá? A oitava. Se Deus é espírito, como pode ser uma pessoa que interage? Pensa no seguinte, o que faz uma pessoa ter corpo, então um amputado é menos pessoa? Claro que não. Pessoa é igual a identidade, vontade e relacionamento. Deus é espírito, João 4:24, no sentido de não ser material, mas ele tem mente, emoções e vontade. Tanto que Jesus orava ao Pai. Se nós, com cérebros limitados, somos pessoas, por que Deus não seria? Nona, se Deus já sabe o que vai fazer, ele não é livre. Isso é como dizer que um pianista virtuoso não é livre porque sabe todas as notas que vai tocar. Na verdade, a perfeição traz liberdade maior. Deus não é pego de surpresa, ele age com propósito. E tem um detalhe, Deus não prevê o futuro, ele o vê. A diferença é sutil, mas crucial. É como estar numa montanha vendo uma estrada. Você vê a curva à frente, mas o motorista ainda vai girar o volante livremente. Tá? Décima, Deus não pode ser 100% justo e 100% misericordioso ao mesmo tempo. Mas aí é que entra o evangelho. A cruz é o lugar onde a justiça e misericórdia se encontram. A justiça, o pecado exige punição, né? Romanos 6:23. E misericórdia, Cristo paga a pena por nós. 2 Coríntios 5:21. É como um juiz que paga a multa do réu. Não é contradição, é amor criativo. E a 11ª, que é tenta alegar contra a oração, né? Oração ineficaz, estudo de Harvard, né? Estudos mostram que a oração não funciona, logo Deus não existe. É um show de picaretagem desse cara aqui, né? Esse estudo é famoso, mas tem problemas. Deus não é um gênio da lâmpada. Orar não é fórmula mágica. Jesus disse, seja feita a tua vontade, Mateus 6:10. E método questionável, né? Como medir oração eficaz? Deus leva em conta a fé, motivação, contexto e viés de confirmação. Ele ignora milhões de testemunhos de curas inexplicáveis, como em Lourdes, documentadas por médicos ateus. Tá? Então esse Toshio aqui não fala, né? Ele fala coisa aqui pro público dele, pro grupelho dele, né? Acreditar, que lá acredita em tudo que ele fala, né? Então, pessoal, não leve em conta esses vídeos, pessoal. Eu falo para vocês, vejam os meus vídeos, vejam os livros que eu indico aqui na descrição, tá bom, pessoal? Então, tá detonado esse vídeo dele aqui, tá? Joga no esgoto, já pode descartar esse vídeo dele aqui e tal, né? Tá? Joga esse vídeo fora. Essas provas contra Deus são baseadas em equívocos sobre quem Deus é. A fé cristã não é irracional, ela lida com paradoxos. Sim, mas paradoxos não são contradições. Se você quer mesmo refletir, sugiro ler o livro Em Guarda, do William Lane Craig. Tá? O link oficial está aqui na descrição. Tá? Ou assistir aos debates dele com ateus. A questão não é Deus cabe na minha lógica, mas minha lógica é suficiente para entender aquele que criou a lógica? E se houver um Deus assim, pessoal, amoroso, justo, não seria mais honesto buscá-lo além dos argumentos? Então, pessoal, é isso que eu vejo, sabe? Na minha opinião, esses ateístas de YouTube têm medo de Deus, sabe? Na verdade, eles sabem que existe, eles sabem, admitem, mas eles têm medo, pessoal. Antônio Miranda, esse Toshio, são revoltadinhos porque eles têm medo, pessoal. Mas eles deveriam convidar, serem abertos à possibilidade, tá? Porque já perguntamos aqui,
Se eu demonstrar para você que o cristianismo é verdadeiro, todas as fontes irrefutáveis, você vai ser cristão? Você vai aceitar? Então, muitas vezes, o pessoal tem uma coisa psicológica, não é intelectual, é uma coisa emocional que esse pessoal tem. Tá bom? E é importante ver isso. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Tá bom? Conheça os nossos cursos que nós divulgamos aqui. Conheça sua Bíblia de capa a capa. O link está aqui na descrição. Apoie meu canal aí, pessoal. Tá bom? Assim eu trago mais vídeos. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.